Nós terminamos no sábado passado uma pequena série falando sobre esse relacionamento de fé e trabalho. Não estou continuando a série hoje. Depois do aniversário vamos iniciar uma nova série e ela será feita a duas mãos. Eu e o pastor Hudson, nós vamos nos intercalar numa nova série que ainda está no forno. Já vamos ter aqui uma nova dinâmica nos sábados pela manhã. Continue no Evangelho de Lucas, no capítulo 2. Vamos continuar nessa história. Quero convidar você a abrir o verso 25. Esse texto vai aparecer aqui na tela. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 25. Diz assim o texto. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Homem este, justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Vamos pensar um pouquinho nessa história. Eu lembro de uma vez eu li uma história curiosa. Dizia de que um rapaz havia sido mordido por um cachorro raivoso. E ele estava no consultório do médico ali, preocupado, ansioso, bastante agitado. E o médico percebe que ele estava fazendo uma lista de nomes. E o médico chega para ele curioso e pergunta, você está fazendo porventura o seu testamento? Não, só estou preparando uma lista de pessoas que eu quero morder também. Algumas vezes somos assim, não? Mas eu queria convidar você a deixar Deus fazer uma marca diferente na sua vida. Uma marca bem diferente. Lembro de uma ocasião, numa série de estudos bíblicos. Havia uma pessoa que estava acompanhando a série já há algum tempo. Uma dessas pessoas, ela estava concluindo o seu curso de doutorado. Uma carreira brilhante. Mas não tinha paz. Faltava alguma coisa. Há poucos meses da sua titulação, mas ela particularmente vivendo um drama, uma situação bem complicada, inteligente e culta, mas carregada, com uma série de problemas. Alguém uma vez disse para ela assim, a saída é Cristo. Ela até frequentou a classe de estudos bíblicos. Na verdade, apenas 2 vezes. Ela não deu chance para Cristo mudar, transformar. Ela não permitiu que Cristo a fizesse nascer de novo. Os cristãos e os pregadores da Bíblia, e aí todos nós estamos incluídos aqui neste momento. Quem sabe podemos estar lidando com Jesus como se ele fosse uma ideia. Nos últimos 4 sábados, trabalhamos um pouco um conceito, fé e trabalho, uma teoria. E algumas vezes nós estamos olhando o Evangelho, olhando a Bíblia, deixa eu mudar, lidando com Jesus, como se fosse uma filosofia. Assim como esta senhora que acompanhou por alguns dias a série de estudos. Estão olhando como se Jesus não fosse uma pessoa. Mas Jesus é uma pessoa que veio nos saciar, que veio nos restaurar. É um fato histórico, é de carne e osso. Algumas vezes nós estamos correndo um grande risco em sermos cristãos sem saber quem é Cristo. Estou falando de um estilo de vida onde todos estamos vivendo. Algumas vezes, no entanto, esse nosso estilo de vida tem nos feito viver um cristianismo que ele se aproxima muito de uma filosofia.
Mas quando você vai ao Evangelho, você encontra um Deus que preferiu dar-se na pessoa de seu Filho. Uma pessoa a gente se conhece, a gente ama, se relaciona, não filosofa. É diferente. Algumas vezes sai a pergunta, a questão da salvação. Como? Por quê? De que forma? E temos muitos conceitos, ideias e teoremas e muitas coisas bem complexas e outras simples. Filosofia. Muitas coisas etéreas. Imateriais. Abra sua Bíblia comigo no livro dos Salmos, no capítulo 27, no verso 1. Esse texto não vai aparecer na tela. Esse vamos abrir na Bíblia. Salmo capítulo 27, verso 1. Davi aqui. Ele está num momento de oração e ele se volta para o céu e usa algumas palavras muito interessantes. Eu quero ler com vocês. Livro dos Salmos, capítulo 27, verso 1. O salmista diz assim... Salmo 27, verso 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem eu vou ter medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem vou temer? Percebe a forma como Davi coloca? O Senhor é minha salvação. Quem é a sua salvação? Percebe que Davi não está colocando aqui ideias ou filosofias ou conceitos que muitas vezes nós compreendemos muito bem, mas eles estão ali guardados e estou vivendo de uma forma diferente. Davi está lidando com uma pessoa com quem ele está se relacionando. É só você continuar lendo o Salmo e você vai perceber. Olha o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e eu tenho tudo o que eu preciso. É Ele que me conduz. A salvação deste coração vazio, sedento, desta alma perdida, a salvação é uma pessoa, e esta pessoa, no caso do Davi, o salmista, é o Senhor. Mas nós cristãos, cada vez mais nos sentimos fadados às vezes de Cristo, porque estamos muitas vezes lidando com Ele como se Ele fosse uma filosofia, e não uma pessoa. Percebemos cada vez mais o desejo de Cristo, mas porque temos pregado e demonstrado uma filosofia e não uma pessoa, o Evangelho parece distante. É só uma história, é um momento que eu me junto a um grupo de pessoas num determinado lugar agradável, mas não passa daquilo ali. Deixa eu tentar ilustrar o que eu estou querendo dizer. Assim como a Ilse e a pequena Aika, eu vou inventar uma história. Havia um pai, e aqui eu vou usar aqui o Ailze e a Aika. Imagina que o Ailze chega em casa cansado, esgotado. O dia foi pesado, assim como muitos de nós temos. E ele chega, senta lá na sua poltrona, pega um jornal, tenta relaxar um pouquinho antes ali, quem sabe, do jantar e depois descansar. De repente aparece a Aika, vibrante como vocês viram aqui, né? Com um livro grandão. Chega no colo do Ailze a história do Chapeuzinho Vermelho. Papai, lê para mim? O Ailze então tira de lado o jornal, abre o livro e começa a ler a história do Chapeuzinho Vermelho para Aika. De repente, ele percebe que enquanto ele está lendo, ela vai se acalmando, ficando quietinha, se aninhando e começa a dormir. Depois ele só leva ela para a cama. Não sei se é assim que acontece com a Ilse, mas a Ágata e o Aron, os meus, funciona, tá? Funciona assim. No outro dia, o Ailze chegou em casa, cansado, o dia pesado, e de repente vem lá, toda vibrante, com muita força e vigor, Aika, com um livro na mão. Papai, conta a história para mim. Ele, de novo, para o que faz,
lê a história, ela vai se aninhando, se acalmando e começa a dormir. Isso vem 1, 2, 3, 4. No 20º dia e todos os dias seguidos, ele já está um pouco cansado daquela história e não estou dizendo que a Iso faz isso, eu estou inventando uma história, tá? Por favor. Ele tem uma ideia brilhante. Eu vou gravar. Ele pega um gravador e vem a Aika com um livro, a mesma história, todos os dias. Papai lê para mim, Chapeuzinho Vermelho. Ele liga o gravador e até imposta a voz, né? Bonita, capricha, grava direitinho. Ela dorme. Quando vem o próximo dia, de novo, ele chegou, está ali nos seus afazeres, logo que chega em casa, e vem a Aika. Filho, tem um presente para você. Um pequeno rádio. E olha só que legal, quando você aperta esse botãozinho aqui, e a história, e é o papai contando. Olha que beleza. Ele pensou, bom, posso descansar. Porque ele faz uma conta bem simples, né? Ela tem 2 anos. Ela só vai começar a ler lá com 6 anos. 4 anos, lendo a mesma história todos os dias. Não dá, né? Deixa eu usar aqui, eu encontrar um caminho. Só que passa alguns dias e vem ela. Lê para mim. Mas e cadê o rádio que eu lhe dei? Cadê aquele presente que conta a história para você todinho? É a mesma história. E ela olha bem no olho dele e diz assim, pai, o seu aparelhinho não tem um colo para eu sentar. Entende quando eu digo que o Evangelho é uma pessoa? O Evangelho nunca fica velho, não é uma história indesejada quando nós a lemos como uma pessoa que tem um colo, que me aconchega. Mas, muitas vezes, todos que ensinamos ou lemos a Bíblia em algum momento, passamos por um Evangelho sem a noção de que Cristo é uma pessoa. Algumas vezes procurando portas e portas do fundo da igreja para desaparecer e quem sabe nunca mais voltar. Quem sabe, se você observar, e vai encontrar lugares onde você consegue lembrar de uma pessoa que não mais está ali, pessoas que tiveram dificuldades de relacionar aquela velha história com uma pessoa maravilhosa chamada Cristo. Essa é muitas vezes a razão pelas quais algumas pessoas abandonam a comunidade, a igreja. É a razão porque algumas pessoas não estão mais, não só na igreja, mas tem tantas outras dificuldades para vir à igreja. Porque Jesus é uma teoria translúcida, impessoal. Uma coisa a se debater, discutir, brigar, não uma pessoa para se amar. Lembra desse verso? Isso, deixa esse verso aí. Lembram desse verso que lemos no começo? Aqui fala de um homem, Simeão, que era temente a Deus e ele estava no templo e a intenção dele era se encontrar com Deus. Aquele homem temia o Senhor e em alguma fase da vida, o Espírito Santo o conduziu à igreja, mas aquele dia era diferente. Ele não iria morrer sem antes ver a salvação do Senhor. Pode passar o verso. É Lucas capítulo 2. A partir do verso 29, verso 30. Esse texto vai aparecer aqui na tela. Lucas capítulo 2. A partir do verso 29. E olha que interessante, diz assim o texto: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Interessante. O coração de Simeão estava vibrando com uma expectativa. Em algum momento ele sentiu que deveria ir à igreja, e lá estavam dedicando um menino. Era um dia de dedicação.
E quando ele viu aquele menino, o coração de Simeão se preencheu, a sua alma se tornou plena, cheio de satisfação. Ele sentiu que aquele ali era o fim dos seus dias e ele podia dormir em paz, descansar em paz. Ele sentiu prazer. Ele pega aquela criança nos braços. Tem uma imagem agora que pode colocar o próximo slide. Ele pegou aquela criança nos braços. Olhou nos olhos daquela criança. O coração dele começou a palpitar de forma diferente. E naquele momento, Simeão faz uma oração extraordinária, diferente, ousada, que eu e você talvez não teríamos coragem de fazer. É a que eu acabei de ler nos versos 29 a 30. Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a salvação. Simeão faz uma oração que encontra a plenitude, a razão de existir. Despede, chega, eu já vi salvação. É bem verdade, Deus vai além, Deus prometeu que ele não morreria sem ver a salvação de Deus. E ele estava ansioso por aquele momento, ele não morreria. Entendendo que Jesus era algo esperado, mas que não chegava, ele não morreria naquela sequidão, ele haveria de conhecer pessoalmente. Ele veria a salvação de Deus. Deus fez mais do que mostrar. Deu-lhe o prazer de tomar a salvação em seus braços. Sentir o calor e poder dizer: só hoje eu encontrei a realidade que eu buscava. Só uma pessoa, só um coração que encontrou Deus como uma pessoa pode orar como Simeão. Consegue imaginar essa oração? Todo cristão que ainda serve a Cristo, imagina, quem sabe seja uma teoria de vida, algo distante. Na verdade, nós temos medo de fazer essa oração. Algumas vezes nós pulamos esse verso. Ou quem sabe lemos, mas lemos de forma muito rápida. Não tem interesse de entender a oração, o que Simeão está dizendo, o significado disso para mim hoje. Porque nenhum de nós aqui é louco, quem sabe o bastante, para dizer as mesmas palavras, com a mesma intenção de Simeão. Senhor, posso morrer. Eu vi a salvação. A gente imagina que a oração significa mais ou menos do tipo: Simeão veio, encontrou o que queria, se realizou, acabou o culto e agora ele vai embora. Mas não é isso que está dizendo. Conforme a palavra, você não vai morrer sem antes ver o Cristo de Deus. O que ele estava pedindo agora era a morte. Pode me deixar ir. Os meus olhos já viram. Simeão não está segurando uma teoria nos seus braços, ele não estava segurando uma filosofia, muito menos uma coisa. Porque muitos têm a salvação como uma coisa que fere, machuca, tipo um carro encrencado, que não serve para nada a não ser juntar ferrugem. Muitos olham para a Bíblia e têm a ideia de uma coisa: salvação é uma pessoa. Você pode até não morrer fisicamente, mas uma coisa vai morrer para você quando você encontra a pessoa. A busca nas coisas desta vida, o que nos dá sentido de ser, de existir aqui hoje, num contexto bem material. Ter alguma coisa, ser alguém, conhecer alguém, tudo isso morre. A satisfação para a alma, para o coração, nas coisas desta vida, nessas coisas temporais, elas morrem, alguma coisa morre, e isso deve morrer. E como por uma lupa, e agora é interessante você observar, quando você pega uma lupa, já brincaram com uma lupa, não é? Quando você coloca bem próximo, você consegue enxergar, e quando você centraliza e focaliza, você enxerga. Mas se você coloca ela distante, ofusca, opaca. Quanto mais no centro da lupa, mais nítido. Quanto mais distante, mais feio e embaçado. Jesus tem que ser o centro, ele tem que ser o foco, como uma pessoa.
o dia que ele for uma pessoa real e central na vida, você vai encontrar a razão da existência. A causa que lhe basta. Tem o último slide, você pode expor o último slide. Simeão não morreu naquele dia. Mas tudo ao seu redor estava morto. Nada mais fazia sentido para Simeão. Nada mais fazia sentido para um homem que a sua vida foi encontrar-se com Deus. E naquele momento ele se encontrou. Nada mais faz sentido para mim ou para você, uma mulher, um jovem, um homem, buscar a realização para a vida em qualquer coisa deste mundo. Jesus é tudo. Ele é o que minha alma precisa. O que satisfaz o coração é a pessoa de Cristo. Todos nós vivemos uma busca intensa em razão da nossa existência. Não gaste mais sola de sapato. Não invista a sua vida buscando satisfação, realização, preencher-se. Lutero uma vez diz o seguinte: fujam do teu oculto e corram para Jesus. O Deus oculto não se trata do Pai, Deus o Pai, nem de Deus o Espírito Santo, e nem também desse Deus teoria. Se trata de uma pessoa, uma causa. A causa que a minha vida precisa. E abraçar de forma rápida se chama Cristo. Você pode descansar nos seus braços. Você pode fazer isso hoje. Você nunca mais vai se cansar dele, nem das coisas dele, nem da igreja dele, nem da palavra dele. Porque Cristo basta. É Ele quem te dá perdão. É Ele que te faz nascer de novo. Que Deus nos abençoe.